Se você tá em dúvida entre a ESCS e a UNB, esse vídeo é pra você. Eu sei que quando a gente tá ali na nossa época de vestibular, a gente fica, meu Deus, será que eu foco na ESCS? Será que eu foco na UNB? Pra qual que eu vou? Sei que as duas são ótimas, mas qual lugar será que é pra mim? Então esse vídeo aqui é justamente para ajudar vocês que estão nessa situação. Quero deixar muito claro que mesmo eu tendo um lado, eu tentarei ser o mais imparcial possível nesse vídeo. E se faltar alguma informação, alguma curiosidade que vocês querem saber, comentem aqui, não deixem de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, @futuradoutoradani, para você acompanhar tudo que eu postar, minha rotina, enfim, etc. Vamos lá começar o nosso vídeo. Gente, eu estou aqui com a minha colinha, tudo bem? Porque eu não quero esquecer de falar nada pra vocês, tudo bem? Então eu vou começar pela ESCS, que é a que eu estudo. Gente, a ESCS é uma faculdade distrital. Uma faculdade distrital equivale a uma estadual, tudo bem? Só é distrital porque nós estamos no Distrito Federal, entendeu? Essa faculdade, ela é vinculada ao GDF, enquanto a UNB é uma universidade federal vinculada ao governo federal. A principal diferença entre as duas, que eu acho que vocês sempre escutam falar por aí, é o método, em que, enquanto na ESCS a gente tem o método PBL, na UNB a gente tem o método tradicional. O que é o método PBL? O PBL, gente, ele é um método mais centrado no aluno. Então, ele instiga o aluno a ter mais autonomia, a ser mais autodidata, a aprender sozinho. A gente não fica mais recebendo as informações de uma forma passiva ali do nosso professor, mas o professor ele serve como um guia para a gente. Já no método tradicional, o professor ele vai dar essas informações para você, você vai ficar ali tendo aula, aprendendo e tudo mais. Vai ter uma certa previsibilidade, o que não tem muito no método PBL, porque assim, tem uma gama de coisas que você precisa estudar, que todos os alunos precisam estudar, mas você tem uma certa liberdade para se aprofundar mais em alguns assuntos. Enquanto no método tradicional você realmente vai escutar aquilo que o professor está falando, óbvio que você pode estudar por fora, mas a informação principal vai ser aquela que o professor disse, e com base naquilo você vai estudar e os alunos vão ter basicamente a mesma quantidade de informação, tudo bem? Outra diferença bastante importante entre as duas é o seguinte: a UNB ela tem um perfil mais acadêmico-científico, então eles são muito focados em congressos, em iniciação científica, né? Em você produzir pesquisas. Não que a ESCS não tenha isso, mas tem um pouco menos, principalmente pelo fato dela ser uma escola superior de ciências da saúde, ao invés de ser uma universidade. Agora nós estamos sendo integrados ao NDF, né? Porém, a ESCS, gente, continua tendo tudo aquilo que faz a ESCS ser a ESCS, entende? Então é bem diferente. Essa questão também de intercâmbio na UNB vai ser mais fácil para vocês conseguirem lá de dentro, né? Na ESCS tem algumas oportunidades, mas você meio que precisa buscar essas coisas um pouco por fora. Porém, gente, essa questão de academicismo na ESCS está crescendo um pouquinho, apesar de não ser o perfil dela. A gente tem várias bolsas de iniciação científica, tanto por parte da FEPEX, que é uma das mantenedoras da ESCS, quanto por parte da UNDF. Então, você vai ter ali oportunidade de poder ingressar, de fazer pesquisas, enfim, que são importantes até para o currículo da residência médica, né? Não são todas as provas de residência que estão cobrando isso. A gente vê aí que algumas já até eliminaram, mas a SESDF ainda cobra currículo, né? Não sei se até a gente formar ainda vai estar desse jeito, mas por enquanto ainda cobra. Então, enquanto na UNB a gente tem esse perfil mais acadêmico-científico, na ESCS a gente já tem um perfil mais voltado ao SUS. Então, a ESCS ela foi criada para formar um médico que se adeque ao sistema de saúde, que esteja melhor preparado para atender. Eu vou ler aqui para vocês o que está no site da ESCS, tá? A Escola Superior de Ciências da Saúde foi criada em 2001 como instituição de ensino superior, na perspectiva de formar um profissional de saúde com um perfil mais adequado às necessidades da população e em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Como eu falei para vocês, lá na ESCS a gente já vai ter essa introdução precoce ao SUS. Então, desde o primeiro ano a gente está indo para a UBS, está indo para o hospital, tá fazendo eletivas que levam a gente para o hospital também. Algumas eletivas você pode, inclusive, até fazer procedimentos. A gente já tem semiologia desde o primeiro ano, enquanto lá na UNB você vai ter isso mais no ciclo clínico, né? Então, você começar a prática e tudo mais. Então, durante o primeiro e o segundo ano,
vai ser uma coisa mais teórica, aprendendo as matérias básicas, como anatomia, fisiologia, enfim. E aí, entrando nessa questão de matéria, gente, lá na ESCS a gente vai ter 3 eixos. Então, vai ser o IESC, o HA e os módulos temáticos. Se você quer saber o que significa isso, tem um vídeo aqui no meu perfil explicando, vou deixar um card para vocês. Mas enfim, dentro desses eixos a gente vai ter as matérias todas integradas, sabe? Claro que cada um seguindo a sua hora. Então, primeiro e segundo ano a gente continua no ciclo básico, tendo matérias básicas, só que elas vão ser mais integradas. Então, a gente não vai ter anatomia e fisiologia separado, né? A gente vai estudar meio que tudo junto. Isso é ótimo para formar um raciocínio clínico, para a gente aprender mais a função das coisas e conseguir entender melhor. Enquanto lá na UNB você vai ter essas matérias um pouco mais separadas, então anatomia, fisiologia. Eu acho que na verdade isso tudo se junta em morfo, né? Lá, mas não tenho certeza, meus amigos da UNB me confirmem aqui. E quais são as formas de você entrar na ESCS e entrar na UNB? Gente, na ESCS você vai entrar através do SISU, utilizando a sua nota do Enem. E na UNB você pode entrar tanto através do Enem, pelo acesso Enem que tem no meio do ano, quanto pelo vestibular tradicional da UNB, quanto pelo PAS. Então você tem ali 3 formas de ingresso, enquanto na ESCS você só tem uma. Outra coisa também que é bem diferente entre as duas é que a UNB ela possui um hospital-escola, que é o Hospital Universitário de Brasília, mais conhecido como HUB, e a ESCS não tem hospital-escola. Só que a gente não fica para trás, por quê? Porque os nossos hospitais são os hospitais do GDF, né? Os nossos cenários. Então a gente vai para o HRT, a gente vai para o HMIB, vai para o hospital de base, vai rodar em vários hospitais que também funcionam assim como hospital-escola. Tem residente, tem interno, normalmente. Então a gente não fica para trás nessa questão. Outra coisa também que é bem diferente na ESCS é que lá a gente não é semestral, é anual. Então, se você reprovar em uma matéria, você não vai reprovar só naquela matéria, você vai reprovar o ano inteiro. Enquanto na UNB, se você reprovar uma matéria, você tem a oportunidade de fazer somente aquela matéria novamente. Mas isso não significa que não exista prova de recuperação, tá, gente? Lá na ESCS tem toda essa questão de nota mínima, de quem tem direito a fazer, enfim. Não é, ai, você não passou de primeira, vai reprovar. Não, você ainda tem chance de fazer uma recuperação. Aproveitando isso, as notas lá na ESCS, elas são um pouco diferentes e as provas também. As nossas provas, elas são discursivas, enquanto na UNB, a maioria das provas são objetivas, né, de marcar X. Nessas provas lá na ESCS, a nossa meta é tirar pelo menos 2 pontos de 3. Isso significa que a nossa média é 6,7, né, em torno de 6,7. Enquanto lá na UNB, a média para você passar é 5. Se eu acho ter prova discursiva mais legal do que objetiva, gente? Então, eu acho que a gente, pelo menos na minha experiência, eu acabei aprendendo mais, porque não tem muito como você empurrar com a barriga. Ou você realmente sabe responder aquela questão, ou você não sabe, e aí você roda, né? Isso é uma coisa que me deu bastante problema, assim, quando eu entrei na faculdade, porque toda vez que chegava perto de uma prova eu ficava muito ansiosa, coração super acelerado, achando que eu ia reprovar. Nunca fiquei de recuperação, gente, mas já achei que eu ia ficar. Outra coisa também que tem diferença entre as duas é que lá na UNB, os professores, eles não precisam ser médicos, né? Então, por exemplo, você vai ter uma aula de bioquímica, o seu professor muito provavelmente vai ser formado em biologia, vai ter mestrado, doutorado naquela área, enquanto lá na ESCS os nossos professores, em sua maioria, são médicos. Alguns não são médicos, mas também são da área da saúde, né? Então a gente tem nutricionista e tal, mas é mais no IESC e é por conta dessa integração também com a UNDF, porque antes eram somente médicos mesmo. Em questão de estrutura, a ESCS ela tem uma estrutura um pouco mais simples, inclusive porque ela só abarca 2 cursos, né? Medicina e enfermagem, enquanto a UNB tem um campus gigantesco, já que ela abarca muitos cursos. Então, quem faz medicina na UNB tem a opção, né, de pegar matérias optativas de outro curso, enfim. Uma coisa muito importante também é que lá na ESCS a gente não vai ter RU e na UNB vai ter, porém as duas vão ter lanchonete, vão ter lugar para você poder comprar comida, tanto dentro da faculdade quanto perto ali nas redondezas. A ESCS e a UNB elas vão possuir auxílios estudantis, só que vai mudar a questão de quem tem direito. Na UNB, se eu não me engano, são pessoas que ganham um salário mínimo per capita,
e na ESCS 2 salários mínimos per capita. E aí você vai ter auxílios tanto da FEPEX quanto da UNDF. Agora vamos para uma questão que sempre me perguntam muito, que é a grade horária, a diferença entre as duas. Na UNB, a grade horária ela vai ser bem mais pesada, pelo fato de você vai ter aula com professores, por conta do método tradicional. E na ESCS a grade vai ser mais leve, porque a gente não tem aula em si com os professores. A gente tem palestra uma vez por semana e tal, tem os nossos professores ali na tutoria, mas é uma grade horária mais leve, porque nós temos os nossos horários protegidos para estudo. Já com o método da PBL, a gente tem que ter um tempo para estudar, né? A faculdade não podia simplesmente encher o nosso dia, deixar a gente sem ter tempo de estudar e tal, então a gente tem esses horários protegidos. Enquanto na UNB não tem isso de horário protegido. Lá tem a grade, é óbvio que não serão todos os dias, todos os semestres que você vai ficar na faculdade o dia inteiro, assim como na ESCS não são todos os dias que você vai simplesmente em um turno. Tem dia que você vai ficar sim o dia inteiro, mas são menos dias do que na UNB, muito por conta disso, do método. Agora, a minha opinião sobre as duas. Se você gosta de estudar sozinho, se você gosta do método PBL, disso de você ter mais autonomia e tudo mais, e querer ser um médico um pouco mais voltado ao SUS, vá para a ESCS. Agora, se você precisa dessa organização, do professor te dando a matéria e tal, porque senão você se perde, fica tudo uma bagunça, você quer muito fazer pesquisa e tal, quer focar bastante nisso durante a sua carreira, vá para o UNB. Como eu falei para vocês, nas duas você vai ter a chance de fazer pesquisa, mas é de um jeito diferente. Então a UNB ela realmente foca muito nisso, principalmente por conta daquilo que as universidades têm que ter, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Então vai focar muito nisso. E a ESCS não é que ela não tenha, mas ela foca um pouco menos porque a proposta da ESCS é diferente, entendem? E uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, é que o PBL ele não é fácil. Por mais que a minha preferida seja a ESCS, óbvio, porque eu estudo lá, enfim, sou ex-UNB, não me dei muito bem com o método da UNB, eu acho que o PBL ele é muito difícil e ele não é para qualquer um, tá? Então, por mais que ele seja um método que está sendo recomendado, é um método utilizado em grandes universidades como Harvard, enfim, ele não é para qualquer um. A gente foi treinado a nossa vida inteira, 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 tá ali recebendo informação do professor, o professor te ensinando e tudo mais, te dando um norte ali. E quando você vai para uma universidade que é diferente, que você tem que estudar sozinho, que você assume uma maior responsabilidade, isso também pode pesar um pouco, sabe? Assim, na questão da sua saúde mental. Então, por mais que eu defenda muito o PBL, acho que seja um método ótimo para você aprender, para você estudar, para você ganhar mais autonomia, se você não tem organização para isso, é melhor que você vá para a UNB. Porque eu não acho que o método valha a sua saúde mental. Tem gente que realmente precisa dessa organização, precisa do professor ali o tempo inteiro. É óbvio, gente, que os professores da UNB eles não vão ser igual o professor da escola, né? Que fica ali, pega na sua mão e tal. Não, você também tem que se virar. Só que você vai ter a garantia ali que a matéria está sendo dada, você está vendo tudo. Porque muitas vezes o nosso questionamento do PBL é até quão fundo eu devo estudar. E os nossos tutores, eles vão nos ajudando nisso, mas é ao longo ali do caminho, entende? E tem gente que não sabe lidar muito bem com isso, então por isso que eu tô falando com vocês. O PBL, ele tem sim essa dificuldade. Então você tem que ver qual é o seu perfil, o que é que você quer da sua formação, se você queria mais esse academicismo, se você quer mais essa questão da prática, essa questão dos conteúdos mais integrados para você já ir formando raciocínio clínico. Então você tem que analisar o seu perfil, né? Não é ir, a Dani estuda lá, então eu vou para lá. O fulano de tal estuda na UNB, então eu vou para a UNB. Não, você tem que pensar em você, pensar no seu jeito, naquilo que você quer. Eu particularmente gosto muito dessa coisa de eu estudar sozinha, sabe? Porque quando eu estudava na UNB, gente, muitas vezes eu ia para aula e eu não entendia nada porque eu não tinha uma base suficiente naquela época para entender as coisas. Então, eu tinha que estudar tudo sozinha em casa. E quando eu fui para ESCS, eu adorei, porque meio que eu não ficava o dia todo presa ali na faculdade e eu realmente podia estudar sozinha desde o início. Isso foi ótimo para mim. Lógico que em alguns momentos teve essa loucura de, meu Deus, eu não sei estudar, eu sou muito burro, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Mas foi um período de adaptação. Hoje eu amo o método, amo o jeito da minha faculdade, não mudaria nada. Eu acho que a gente aprende muito a se comunicar, a se desenvolver, a gente tem mais atitude, sabe, mais presença ali. Então, não existe isso de, eu não sei fazer,
Se você fala isso para um aluno da ESC, ele vai falar, não, eu vou aprender, eu vou atrás e eu vou saber solucionar esse problema. Então, acho que a gente começa muito a pensar como um cientista mesmo, a gente quer ficar arranjando uma hipótese, uma solução. É muito legal, gente, sério. Mas eu falei que eu ia ser imparcial, gente, meu Deus. Agora vamos falar aqui também sobre a UNB, puxar um pouquinho a sardinha de lá, né? Pra não dizerem que eu só falei da ESCS. Gente, a UNB é maravilhosa, é uma experiência incrível. Você estudar lá te dá muito acesso a muitas coisas, a conhecer várias pessoas. Por conta disso, por ter vários cursos, várias pessoas diferentes. Então, é uma experiência, assim, muito boa. Eu confesso pra vocês que quando eu fui entrar na faculdade de novo, eu não quis tanto viver isso. Então, pra mim, a ESC ser um pouco menor foi até algo que me atraiu, menor no sentido de só ter 2 cursos, né? Foi algo que me atraiu. Questão de ônibus, acho que as duas são muito acessíveis aqui em Brasília, né? São longe, gente, da cidade satélite, claro, são bem longes, mas assim, tem ônibus pra lá, entende? Então, por isso que eu tô falando que é acessível, mesmo sendo bem longe. E é isso, eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês, deixado claras as diferenças. Como eu falei, ambas as faculdades são muito boas, são maravilhosas, são referência, tá? No Brasil. Então, qualquer lugar que vocês escolherem, vocês vão estar sendo muito bem assistidos. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.